Gálatas. Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 26. Gálatas, capítulo 5, verso 26, a palavra em diante, a palavra de Deus diz assim. Achou aí? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais ou não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra, clamamos para que todos os benefícios da tua mensagem para o teu povo se façam perceptíveis e absorvíveis por todos nós hoje. Para que mais e mais nos pareçamos com Cristo, nosso irmão mais velho, em nome de quem nós oramos. Amém. Hoje eu queria trabalhar evidências de alguém que serve em amor andando no Espírito. Como é que eu sei que alguém está andando no Espírito? Muito bem, nós vimos a vez passada, no capítulo 5, onde ele fala no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse é o assunto de Paulo neste capítulo. Eu falei para vocês que começaria do capítulo 5 para terminar no capítulo 6, tá? Ainda que em algum momento fazendo algum tipo de revisão. Nós vimos que nessa questão da liberdade, é liberdade para servir, nós vimos isso. Em vez de odiar e explorar, eu vou servir ao meu irmão. A liberdade que ele diz lá, fostes chamados à liberdade, verso 13. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, porque, de novo, nós nos submeteríamos, sendo que alguém está tentando enfiar, nesse caso aqui, a circuncisão, mas para o nosso caso seria Cristo e qualquer coisa. Tá? Isso não dá certo, é só Cristo. Tá? Então, quem faz isso, tentando colocar Cristo além e mais alguma coisa para alguém chegar até Deus, está submetendo as pessoas de novo a julgo de escravidão de maneira desnecessária. Verso 3, obriga quem quiser viver da lei cerimonial que viva da prática de guardar toda a lei, não parte da lei. Traduzindo, a gente não vai conseguir, a gente não conseguia, por isso que Cristo veio. Ele ainda diz que quem tenta isso é como se estivesse incitando a perturbação, no verso 10, e no verso 11, incitando a rebeldia. Então a gente deve jogar fora isso, pelo contrário, verso 7, a gente deve correr bem. Ao invés de ficar andando, é porque Cristo e mais alguma coisa é pior do que não correr. Né? Nem vou dizer o que é, não correr. Tá? Mas para correr bem é só Jesus Cristo. Então como é que a gente faz isso? A gente viu lá que é nessa característica da liberdade, liberdade para servir, do verso 13. Então, ao invés de explorar, a gente deve abençoar, sendo servos uns dos outros. Liberdade para amar, a igreja estava lá, a gente vai ver isso com detalhes agora, brigando, a gente deve evitar isso. E a gente só consegue servir em amor sendo cheio do Espírito de Deus, quando o verso 16 diz, digo porém, ao invés então de se morder e devorar e ser mutuamente destruído, como ele fala no verso 15, ao invés disso a gente deve andar no Espírito. E eu disse os detalhes do andar no Espírito, e só uma das coisas que eu acabei esquecendo desses detalhes é que quando ele diz no verso 25, se vivemos, com tais coisas, verso 21, aqueles que tais coisas praticam,
de viver na carne, e quando ele também diz, se vivemos no Espírito andemos, praticamente a ideia é de um andar que implica a necessidade de um enchimento constante. Então nós vimos vários detalhes lá desse andar no Espírito, né? Que é possível enxergar alguém andando no Espírito. É necessário nós nos enchermos no Espírito, senão jamais conseguiremos servir em amor. Mas mais do que isso, é necessário fazer isso constantemente. Pois a expressão ali dá a ideia de um enchimento temporário. Então nenhum de nós tem um enchimento assim, onde no início da conversão a gente se enche de Deus e agora toca o barco porque está sobrando o Espírito de Deus e só na hora da morte que a gente pode pensar em revisar se precisaremos nos encher do Espírito de Deus ou não. Pelo contrário, é uma necessidade de encher hoje, amanhã. Então a minha palavra nesse sentido é não só para os novos na fé, mas para os mais velhos na fé também. Pois há a necessidade de todos nós buscarmos o enchimento do Espírito de Deus enquanto o Senhor Deus nos conservar com vida. Entramos agora no verso 26, onde ele vai começar a descrever quem são essas pessoas que andam no Espírito, além, obviamente, da marca daquele de Gálatas 5, quando ele diz o fruto do Espírito, mas como é que eu sei que essas pessoas estão andando no Espírito? Ele dá dicas preciosas. A primeira delas é quando a gente serve nossos irmãos, ao invés de sermos rivais de nossos irmãos. Ele usa duas expressões do verso 26, a expressão vanglória e a expressão inveja. Vanglória para demonstrar um caráter de superioridade, e inveja para demonstrar um caráter de inferioridade. Vanglória é toda vez onde há essa primeira evidência de alguém andando no Espírito de Deus, literalmente quando isso se perceberá nas relações entre os irmãos. Eu lembro de ter dito isso a vez passada, que o enchimento do Espírito Santo ele se dá num contexto coletivo e não individual, num contexto do grupo e não do único, no contexto de juntos e não separados. Então aqui ele começa a demonstrar que a rivalidade se materializa, como ele descreve no verso 26, como fruto de uma falsa autopercepção. A primeira delas, a falsa autopercepção, está lá na palavra vanglória, onde seria uma opinião a respeito de si mesmo vazia, falsa, vã, onde literalmente alguém vai dizer que a ambição é a mãe de todos os males. Aquele desejo exacerbado de ir passando por cima dos outros e conquistando as coisas. Pelo contrário, significa que uma das causas dos relacionamentos dentro da igreja se deteriorarem seria justamente essa ideia, porque alguém está sendo presunçoso, alguém está olhando de cima, alguém tem o desejo ou a ânsia por honras, o desejo por exceder a todos os demais. Então, isso não dá certo, porque é uma tentativa de se colocar acima. Mas a inveja, que é a tentativa de se colocar abaixo, é alguém que se olha como inferior aos outros, por isso inveja aquilo que é do outro, literalmente demonstrando o fundamento das nossas motivações. Por que é que eu olho a vida de meu irmão? Talvez, literalmente, o que nutre estes sentimentos de superioridade ou inferioridade a respeito de nós mesmos, tentando olhar a vida de nossos irmãos ou de cima, sendo vanglorioso, ou olhar os nossos irmãos de baixo, sendo invejoso, certamente isto é a razão do resultado de dizer que os irmãos andam se provocando. Só se provoca, se cutuca, se acotovela, literalmente incomoda, traz perturbação, irmãos que estão vivendo sentimentos ou de superioridade ou sentimentos de inferioridade. A gente precisa aprender a termos uma visão nesse sentido correta de nós mesmos, para não cairmos
numa tentativa de se colocar acima ou abaixo, gerando uma provocação coletiva. Para que gere a paz, eu preciso pensar moderadamente sobre mim mesmo. Aliás, Paulo vai dizer, porque pela graça que me foi dada, e a cada um dentre vós digo, não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação. Há necessidade, então, de pensarmos de maneira moderada sobre nós mesmos. Sermos mais humildes na nossa autoavaliação, sermos mais modestos na nossa autoavaliação. Pessoas que entendem quem são e que entendem quem as outras são, buscam, diante de Deus, oportunidades para servi-las. Mais do que isso, a falta de serviço ou de desejo em servir se reflete na maneira inadequada como pensamos equivocadamente a respeito de nós mesmos. Então, quando eu olho quem não serve, é porque ou ele se acha acima, ou ele se acha abaixo dos outros. Então, o desafio é pensarmos de maneira moderada, constante e corretamente sobre nós. Servirmos os nossos irmãos, na verdade, com piedade, não com rivalidade. Rivalidade, não... Deus não chamou a gente para isso. E quem serve a Deus com piedade, não com rivalidade, serve em amor no Espírito. Por isso ele diz que o primeiro serviço deve ser servir os nossos irmãos, ao invés de sermos rivais de nossos irmãos. Então, alguém poderia pensar assim, eu sou melhor do que você e por isso vou prová-lo. Você é melhor do que eu e eu não gosto disso. Ou alguém poderia pensar que você é uma pessoa importante, com direitos próprios, e eu tenho a alegria e o privilégio de servi-lo em amor. Esse é o primeiro aspecto e a atitude correta que Deus quer dos seus filhos. Já que a primeira expressão, ou a primeira evidência de alguém que serve em amor, cheio do Espírito de Deus, é alguém que olha o seu irmão não como um rival, mas como uma oportunidade para servir. Porque serviço sim, rivalidade não. A segunda coisa, solidariedade. Essa é uma palavra bonita, palavra falada tanto nos nossos dias. Solidariedade sim, individualismo não. Basicamente, o que está em jogo aqui, está lá no verso 2 e 3, o texto que eu li anteriormente, levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Na verdade, tem gente que imagina que pedir ajuda quando necessário é aborrecer os outros com os nossos fardos. E aí a pessoa tenta levar a vida sozinha aos trancos e barrancos. Pedir ajuda seria literalmente um sinal de fraqueza. Porque alguns imaginam que Deus age de maneira... Lembra, na teologia a gente faz essa distinção, né? As obras imediatas de Deus, sem uso de meios, e as obras mediatas de Deus, com uso de meios. Tem gente que acha que Deus age exclusivamente de maneira imediata, sem uso de meios. Logo, a postura que cabe, de maneira correta, salubre, espiritualmente falando, seria não incomodar os irmãos com os nossos problemas, os nossos fardos, as nossas cargas, e deveríamos depositar tudo no altar de Deus. Mulher, para de ficar levando essas coisas adiante, ajoelha e ora, homem também, e assim por diante. O problema é que isso não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, a gente entende que as cargas compartilhadas trariam aos seus filhos alívio. Paulo mesmo, o grande Paulo, é capaz de dizer assim, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ora, se Deus age ou agisse de maneira exclusivamente imediata,
sem uso de meios. O Paulo, o grande Paulo. Alguém diria que Paulo não é um homem de oração? Alguém diria que Paulo é alguém que, dadas as circunstâncias em que ele mesmo diz que dentre os pecadores eu sou o principal, que perseguia a igreja de Deus? Você acha que de todas as provas e tribulações e dificuldades que ele viveu, com espinho na carne que Deus não tirou, ele que mesmo disse que aprendeu a viver na fartura quando sobra e na fartura quando farta? Você acha que Paulo não era uma pessoa de oração? Nenhum de nós pode dizer isso. Mas se ele estava carente e necessitado de consolo, por que ele não depositou aos pés do Senhor nosso Deus através da prática de oração que certamente era a sua vida? É óbvio, é porque isso demonstra que é um mau entendimento nosso. Nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Precisamos aprender a compartilharmos. Precisamos aprender a ajudar os nossos irmãos a carregarem os seus fardos, mas precisamos também da coragem necessária para pedirmos auxílio dos nossos irmãos para nos ajudarem a carregarmos os nossos fardos ou cargas. Ajudamos o outro naquilo que é pesado para ele, e o outro não nos ajuda naquilo que é pesado para nós. Por quê? Porque uma boa evidência de alguém que serve em amor cheio do Espírito de Deus é alguém que tem o desejo de servir sim, mas não enxergar os nossos irmãos como rivais. Tem o desejo de ser solidário e não individualista, numa espécie de cristianismo eremita. É alguém que, pelo contrário, vai tentar ajudar os nossos irmãos a pensarem de maneira adequada sobre eles mesmos, vão tentar ter a disposição para ajudar os outros a carregarem as suas cargas, mas também vão buscar a coragem necessária para pedir ajuda para com as nossas próprias cargas. Porque isso não é símbolo de fraqueza, mas é símbolo de honestidade, de reconhecermos os nossos limites. Então, serviço sim, rivalidade não, mas também solidariedade sim, individualismo não. São características de alguém que serve em amor, cheio do Espírito. Mais do que isso, correção sim, insensibilidade não. Olha que interessante o que diz o verso primeiro, é elucidador esse verso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui a resposta que ele dá é como é que a gente corrige os nossos irmãos. Catatizo é o termo utilizado para corrigir, que é um termo basicamente usado na ortopedia para literalmente restaurar a condição anterior ou pôr algo em ordem. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de uma experiência que eu só testemunhei, né? Na verdade não foi comigo, mas um filho de um amigo meu, nas minhas andanças por aí, não foi por aqui, eu era um cara muito forte, tinha quase 2 metros de altura, passou no curso do BOP no Rio de Janeiro, no segundo treinamento, o primeiro ele teve que sair carregado de helicóptero, imagina se fôssemos nós, hein? O cara muito forte, ainda assim ele não aguentou porque o curso era muito exigente, o filho dele quebrou, sei lá, braço ou antebraço, né? Quebrou essa parte aqui, ó, tá vendo aí, ó, essa parte, ó. Ele quebrou, levou no ortopedista, o cara falou, olha, nós temos 2 possibilidades. Ou a gente leva, você deixa seu filho internado, a gente leva seu filho para a sala de cirurgia, coloca alguns pinos aqui, opera ele. Essa é a primeira possibilidade. E aí o meu amigo perguntou, mas e qual é a segunda possibilidade? Você segura seu filho que eu ponho no lugar, no seco. E ele falou, não, pode deixar, eu seguro ele. Ele segurou o filho dele, o cara colocou no lugar, sentiu uma dor na hora, mas depois também passou. É a ideia, então, de colocar um osso fraturado ou deslocado no lugar. Isso significa catatirso, onde a gente precisa, quando um irmão vem, a gente precisa
seja lá se com anestesia ou sem, né? Colocar o osso que está quebrado no lugar, porque existe um lugar para o osso ficar no lugar. Então, existe uma boa maneira, um bom jeito de tocar a vida, ok? A segunda coisa, quem é que deve fazer isso aqui? Que deve corrigir? Todos aqueles que são espirituais, que têm o Espírito de Deus, que foram cheios do Espírito de Deus, como diz no capítulo 5, verso 23. Então, ao contrário, em vez de se morder, se devorar, ao invés de colocar uma carga, jugo de escravidão sobre os outros, ao contrário de obrigar as pessoas a guardarem toda a lei, ao invés de perturbarmos e incitarmos a desobediência, impedindo as pessoas de correrem bem, quando nós andamos no Espírito de Deus, nós somos esses espirituais. O que significa que quando nós andamos não no Espírito de Deus, mas na carne, veja qual é o problema disso. Não andar no Espírito implica automaticamente em começar a caminhar a passos largos para andarmos na carne, mordendo os nossos irmãos, provocando os nossos irmãos, fruto literalmente de uma tentativa de olhar para o outro de cima ou uma tentativa de olhar para o outro de baixo, quer com vanglória ou com inveja. Mas mais ainda, não só a gente, quando não anda no Espírito, acaba andando na carne, provocando tudo isso, mas andar na carne faz com que nós não sirvamos aos nossos irmãos, porque deixaremos de ser estes espirituais para catatizo nos nossos irmãos. Além disso, quando nós andamos na carne e não somos, né? Não somos, tem nada de somos aqui, não somos esses espirituais, nós prejudicamos a tarefa de restauração, que é de responsabilidade de toda a igreja, daqueles que têm o Espírito de Deus, que moram dentro de si, devem automaticamente cultivar uma vida de espiritualidade, de piedade, sendo cada vez mais cheios deste Espírito que habita em nós. Porque ser habitado pelo Espírito de Deus não é a mesma coisa de sermos possuídos pelo Espírito de Deus. Podemos ter uma igreja cheia de pessoas que são habitadas pelo Espírito de Deus, mas não cheias na mesma medida de pessoas que são possuídas pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente não é esse espiritual, anda na carne, além de fazer todos esses prejuízos, nós deixamos de servir os nossos irmãos. Nós prejudicamos essa tarefa sine qua non, fundamental, de maneira absolutamente essencial, atualmente, para a Igreja de Jesus Cristo, de restaurar aqueles irmãos que eventualmente forem surpreendidos em alguma falta. Então, preste bem atenção. Eu queria aqui fazer um apelo a cada um de nós de buscarmos, à luz disso aqui, um incentivo a mais para andarmos no Espírito e não na carne. Sermos cheios do Espírito e não de nós. Nos esvaziando de nós e nos enchendo de Deus. Quando nós fazemos isso, a necessidade existente na vida da igreja de que haja pessoas que sejam espirituais, tanto habitadas pelo Espírito de Deus, quanto possuídas pelo Espírito de Deus. Pessoas que andam com esse Espírito e são essas espirituais, podem abençoar a vida da igreja naquelas pessoas que eventualmente forem surpreendidas em alguma falta. Do mesmo jeito que alguém é surpreendido em alguma falta, nós precisamos da instrumentalidade de Deus que age por intermédio de meios, portanto, de maneira mediata, pegando a vida destas pessoas para abençoar a vida das outras pessoas. Alguém cheio de Deus para buscar alguém que está tendo dificuldade de se encher do mesmo Deus. Então, não deixe de se encher de Deus, porque senão a gente vai prejudicar um instrumento que existe no cuidado mútuo, que só pessoas que são cheias de Deus podem fazer isso.
Então eu disse para vocês que correção sim, paciência e impaciência não. O que fazer? Correção. Quem fazer? Toda a igreja cheia de Deus. Como fazer? Ele diz isso aqui. Primeiro, com espírito de brandura, manso. Jesus era manso. Jesus era brando. Paulo vai dizer lá que o homem de Deus deve ser brando para com todos. Disciplinando com mansidão. Brando, disciplinando com mansidão. É brandura duas vezes. Só para você ter uma ideia, o conceito de brandura ou de mansidão é literalmente alguém que está para perder a paciência. Ele vai começar a exercer, depois de quase perder a paciência, a sua mansidão. Então, a gente precisa aprender não só a ser brando, não é tampar o sol com a peneira, fazer de conta que a coisa não existe, e ignorarmos as realidades que precisam ser corrigidas. Não tem nada a ver com isso, é apenas sermos brandos. Tem gente que confunde brandura, mansidão, paciência e longanimidade com inércia. Trabalhar pacientemente é antônimo a não trabalhar. Trabalhar com mansidão e brandura não tem nada a ver com ficar quieto, sem fazer nada. Ok? Então, como fazer? Com brandura. Segundo, guarda-te para que não sejas também tentado. A gente deve fazer olhando para nós mesmos. Cada correção que alguém que é espiritual faz com um espírito de brandura naquele que eventualmente foi pego em alguma falta, deve corrigir com esta mansidão e logo depois deve olhar para si e dizer, deixa eu prestar atenção na minha vida, deixa eu fazer uma autoanálise. Então a gente não sai aqui fazendo análise de todo mundo, a gente sai, eu corrigi 10 pessoas, eu saio fazendo 10 autoanálises. Eu corrigi 15 pessoas, 35 pessoas, eu saio fazendo 35 autoanálises. Então talvez a falta de pessoas que nós vamos participar da ceia, de olhar para si mesmo, talvez seja porque as pessoas não estão, como espirituais que são, entendendo que elas são responsáveis para corrigir a vida daqueles que estão em falta. Porque toda vez que eu corrigir alguém que está em falta com brandura, eu devo olhar para mim e prestar atenção para que eu não seja o próximo. Isso aqui, logo de cara, fica o meu apelo à necessidade de cultivarmos a nossa vida espiritual, quer seja no tempo de pandemia ou não, quer por intermédio de instrumentalidade da internet ou não, quer fisicamente presente ou fisicamente não presente, mas presentes, onlinemente. O que me importa é entendermos que isso é uma tarefa dos espirituais e não da liderança. A liderança deve ser espiritual, mas isso aqui é a tarefa dos espirituais. E Paulo está se referindo à vida da igreja e não da liderança da igreja. Onde a gente acha que a tarefa de correção da vida... Vamos, pastor? Tem gente aí que está precisando de correção, só não vai fazer nada. Eu te pergunto, você já fez alguma coisa? Porque você está achando que isso é responsabilidade exclusiva minha? Você está achando que eu sou a única pessoa na face da terra que tem que passar pela experiência que é permeada e é cheia de questões sensíveis? Se a gente fizer de maneira errada, a gente aumenta o problema. Se eu não tiver com a minha vida espiritual, eu aumento o problema. Se eu não tiver a brandura suficiente, eu pioro o problema. Se eu for curioso, a Bíblia, Provérbio diz que o curioso, ou aquele que se mete em questão alheia, é como se pegasse um cão bravo pelas orelhas. Você já tentou pegar um cão bravo pelas orelhas? Você vai se machucar. Então tem gente que sabe desse dissabor e fica tentando jogar para a liderança da igreja aquilo que Paulo diz que é de responsabilidade dos espirituais e não da liderança da igreja. Espera-se que a liderança da igreja junto com o seu pastor sejam os espirituais, mas espera que a igreja que tem o Espírito Santo de Deus também sejam os espirituais. Então, meu desejo, meu apelo à vida de todos nós. Leva a sério a sua vida, para o bem da igreja a qual você congrega. Leva a sério a sua vida com Deus, para o bem daquele irmão que necessita de alguém que leva a sério, porque ele não levou a sério em algum momento por alguma razão. Ok? Então, uma evidência de alguém que serve em amor, cheio do Espírito de Deus, é alguém que busca servir e não ser rival do irmão, é alguém que busca solidariedade e não individualidade,
é alguém que busca correção e não insensibilidade, fazer de conta que não existe, mas é alguém que busca um autoexame sim, mas uma comparação injusta não. Olha que interessante, diz aí no verso 4 e 5. É um verso estranho, quando a gente lê, pelo menos para mim em português, né? Prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A dificuldade para mim é melhor, e aliás no verso 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O verso 4, para mim, a melhor versão, traz a versão holandesa, as seguintes palavras. Die zeer ander spiegelt zichzelf. Die zeer ander spiegelt zichzelf. Aquele que se contempla no espelho da conduta de outra pessoa, se contempla de forma generosa ou de forma suave. Significa quando a gente vai se comparar com o nosso irmão, a gente faz uma comparação, uma autocomparação suave. A gente gosta de ser duro com os outros, mas suave com a gente mesmo. Então, é essa a ideia. Então, ninguém deve fazer esse tipo de comparação sendo suave na autocomparação. Então, ao invés de eu comparar, é isso que ele está incentivando, a minha vida com os meus irmãos, eu devo me comparar ao meu irmão. Ao invés de eu pegar, eventualmente, esses que são pegos em falta e comparar, é óbvio que eu vou me prevalecer sobre ele, mas quando eu me comparo ao meu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, aí não tem como eu fazer o que eu faria com os outros meus irmãos, tentando me julgar suavemente. Então a comparação injusta é, não compare a sua vida com seus irmãos, mas compare a sua vida com seu irmão. Na verdade, aqueles que acabam sendo generosos consigo mesmos, tem um texto lá, você conhece, quando o camarada diz assim, né, propõe uma parábola de alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e automaticamente desprezavam os outros. Diz Jesus Cristo que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu colocado de pé, orava de si para si da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Tá, agora se compara com Jesus Cristo. Quando se compara com os outros que são roubadores, injustos e adultos, você cresce. Mas quando você se compara com Jesus Cristo, a coisa muda de figura. Quer ver uma outra pessoa que acabou desprezando o outro? É bem interessante, que foi a vida de Davi e Golias. Olhando o filisteu e vendo Davi, mano, eu não sei se você tem noção do tamanho de Golias. Alguns chegam ao ponto de dizer que Golias tinha 3 metros de altura. E que nesse sentido, a expressão quando Davi atira, afunda, ela não necessariamente seria na cabeça, porque as pessoas usariam capacete naquele momento de guerra, e pela altura, se Davi era franzino e o camarada de fato tinha 2,5 metros para cima, provavelmente o campo de visão de Davi seria da cintura para baixo. O cara era um cavalo. Então, e para reforçar ainda mais, que em hebraico a expressão testa é a mesma palavra para joelho. Então, eu particularmente acho, eu não preciso brigar por isso, tá? Mas eu particularmente acho que, dado o contexto, Davi pegou a funda e esmagou o joelho de Golias, porque era o seu campo de visão muito mais fácil do que ele olhar para cima e tentar acertar naquilo que era mais improvável. Mas, sem a gente brigar por conta disso, olha o que é que Golias olha para Davi, como é a expressão dele, quando ele se compara a Davi. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Às vezes é isso que acontece entre os nossos irmãos. A gente olha um para o outro e despreza, porque a gente se sente um verdadeiro Golias. Porquanto era moço, ruivo, de boa aparência, disse o filisteu a Davi: eu sou algum cachorro para que você venha até mim com paus e, pelos seus deuses,
amaldiçoou o filisteu a Davi. E a gente sabe o final da história, é que por causa daquele desprezo ele morreu. Então, o grande problema de Golias é que ele era autorreferente. E não o termo que o Václav cunhou aí, que é teorreferente, que a gente deve se comparar a Deus, mas eu diria que a gente seria o outro referente. Aliás, até o Paulo Freire tem uma das expressões, pronto, tem gente que vai dizer que usa o Paulo Freire, relaxa, mano, tá? Eu sei que o Paulo Freire fala um monte de coisa que precisa ser avaliada, tá bom? Mas uma das coisas que o Paulo Freire falou é o conceito de outredade. Olha só que interessante. Tá bom, esquece Paulo Freire, vai. Mas a ideia é de sermos outro referente e não autorreferente. Ao invés de nos compararmos com os nossos irmãos, nos compararmos ao nosso irmão. Para a gente não ser suave, generoso na nossa comparação com os nossos irmãos, mas quando a gente se compara com o nosso irmão, a gente certamente vai ver coisas que a gente precisa melhorar. Aí talvez você olhe e diz, mas se é para levar as cargas uns dos outros, por que ele diz que cada um leve o seu próprio fardo? Mas é para compartilhar a carga ou é para levar o fardo? Se é para compartilhar a carga, por que eu tenho que levar o fardo? A resposta é simples. A palavra carga é algo tão pesado que a gente não consegue carregar sozinho. E a palavra fardo é algo tão leve que a gente não deve compartilhar com os outros. O que significa dizer que a gente deve compartilhar as cargas e levar o próprio fardo. O problema é que tem gente querendo compartilhar a carga e o fardo, ou tem gente querendo compartilhar o fardo e levar a carga. Como é que eu vou saber se o que eu tenho é uma carga ou um fardo? A resposta é simples. Comece a fazer distinção na sua vida daquilo que você eventualmente acha que deveria ser compartilhado e daquilo que eventualmente você acha que não deveria ser compartilhado. E preste atenção, porque alguns vão colocar tudo numa coluna só. Sabe aquela pessoa que gosta de se prevalecer da boa postura do irmão para com a gente e começa a colocar tudo sobre os outros? Então o que você leva que é seu? Deixa eu entender. É bom a gente procurar ajuda, é bom a gente pedir ajuda, mas o que você leva que é de responsabilidade sua? Então tem que ter coisas que são nossas e tem que ter coisas que eu preciso dividir com os meus irmãos. Aquilo que eu não aguento, você vai saber quando você não aguentar, você sabe. Você vai estressar, você vai ter efeitos sobre a sua vida, você praticamente vai parar e você vai ver o tremendo peso que vai existir, que você não consegue dar um passo sequer. E é isso aí que você precisa compartilhar, que são cargas. Então o meu apelo aqui seria basicamente o seguinte: eu preciso servir ao invés de ser rival de meus irmãos, provocando os meus irmãos, olhando de cima ou de baixo. Eu devo ser solidário, ajudando a carregar as cargas uns dos outros e não ser individualista, querendo levar a minha própria carga. Eu devo corrigir meus irmãos com todas aquelas questões levadas em consideração e não ser insensível em relação a eles. Lembra que tudo aqui, primordialmente, muito importante, primordialmente são coisas do Espírito. Primordialmente são coisas não materiais. Entra questões materiais, mas primordialmente não materiais. Tudo bem? Eu devo fazer esse autoexame sim e uma comparação injusta jamais. Tá bom? Então o apelo seria basicamente ajudar os meus irmãos a pensarem adequadamente a respeito de si mesmos e eu de mim mesmo. O apelo é ajudá-los a terem disposição para carregar as cargas uns dos outros, porque carga a gente compartilha e fardo não. Ajudá-los a terem a coragem necessária para pedir ajuda para carregarem os seus próprios fardos, aqueles que são de responsabilidade deles. Porque tem gente que não pede ajuda para absolutamente nada. Nem tem coragem para isso. Ter coragem para assumir os seus fardos e não ficar tentando dividir toda a sua vida com os outros, porque isso seria abusar dos outros. E tê-los coerência, comparando a sua vida com a de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e não uma comparação injusta. São essas as evidências que Paulo demonstra de alguém que serve em amor, cheio do Espírito Santo de Deus. Espero que sejamos servis, espero que sejamos
solidários, espero que sejamos terapêuticos, mas também eu espero que sejamos sensíveis neste autoexame, não fazendo uma comparação injusta. Deus derrame graça e nos abençoe nesse processo de sermos essa igreja que serve em amor, cheio do Espírito de Deus, à luz dessas questões. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que traz questões tão importantes a todos nós. Obrigado porque são desafios. Ajuda-nos a refletirmos, se assumirmos este lugar de responsabilidade em sermos espirituais, para corrigir os nossos irmãos, para sermos brandos, para fazermos isso enxergando a nós mesmos a necessidade de uma autocorreção. Dá graça, Pai, em nome de Jesus, para que tenhamos disposição para levar as cargas uns dos outros, mas que tenhamos a disposição para pedir ajuda quando a carga nossa estiver pesada. Abençoa-nos, ó Deus, para nos fazermos pessoas solidárias e não egoístas. Pessoas sensíveis, mas com uma autocorreção justa, uma autocomparação com a de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Ajuda-nos nesse processo todo, para que dessa maneira cada um de nós assuma o próprio fardo e compartilhe a carga que é para ser levada em conjunto. E assim todas essas características se façam perceber na caminhada do teu povo que se reúne nesse lugar, chamada Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Nos abençoa nisso, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.